O que Deus muitas vezes pede para os seus filhos não vai fazer sentido, vai ferir a mente dos seus filhos. Não faz sentido. Peraí, tu quer me levar para a guerra? Tamo junto, mas deixa os 30 mil. De 30, 27 volta, fica 3, de 3 fica 300, vai tu para a guerra, eu é que não morro dentro dela, não, tô fora. Não conta com... O que Deus está pedindo não faz sentido. Foi para a guerra com 300 homens, saí com 30, 27, para no meio do caminho, agora fica só eu e 300 homens. E Deus encontrou aqueles que disseram, estamos pela espada de Gideão e pelo nome do Senhor. E a Bíblia diz, então, você conhece a história daquele barulhão, toca a trombeta, eles começaram a se matar um ao outro, e a vitória veio por Deus sem eles manchar as espadas. O que eu quero dizer com tudo isso? Pastor, tu está falando, né, falou de Abraão, já falou até de Jó, agora está falando de Gideão. O crente, o cristão, ele tem que entender que não está sobre ele. O grande valor não está sobre mim, não está sobre você. As vitórias de tudo aquilo que nós precisamos está pelo nome do Senhor. O que nós precisamos é andar por caminhos de obediência, reconhecer que a voz daquele que fala comigo é do próprio Deus, porque no mais ele se encarrega. Deus é fiel para cumprir, e tudo que ele nos prometeu, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. Mas quem está disposto a entregar aquilo que Deus está pedindo? E juntando tudo isso, eu tenho uma palavra que está no meu coração. Nesses últimos dias, eu tenho vivido tantas coisas, gente. É mensagem de testemunho de bênção, é de luta, é de guerra, é de cobrança. E a gente vai ouvindo de tudo, desliga o telefone, uma notícia não tão boa, de repente, minutos depois, uma notícia, um testemunho maravilhoso, e a gente fica nesse mareado de situação, assim, emocionalmente, muita coisa acaba acontecendo. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada da minha vida, de 29 anos de cristão, é que tudo precisa ser levado aos pés da cruz, tudo, exatamente tudo, tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que é bênção, tudo que é vitória, tudo que é conquista, mas tudo que é perseguição, tudo que é guerra, tudo tem que estar aos pés de Jesus. E eu levo tudo para a cruz. Sou um cara que gosto das orações na madrugada. Pensa que eu e Deus às madrugadas, até faço um chimarrão às vezes. Faço um chimarrão, sento no chão e fica eu e Jesus e a trindade de Deus tomando um chimarrão. Se você não se escandalizar, né, porque eu acredito que somos maduros na fé, amém? Cara, naturalmente, Senhor, senta aí, vem Espírito Santo comigo, vamos tomar um mate nós dois aí, nós três, vai ser nós quatro. Eu tenho umas coisas, eu tenho umas perguntas para te fazer, porque eu não estou conseguindo entender muitas coisas, e eu preciso ser natural diante de Deus, eu tenho dúvidas, eu quero te dizer um pouquinho, não parece, mas eu estou amedrontado, eu tenho medos, eu tenho receios, e aí eu vou conversando com Jesus, vou chorando, já pego já lá um negocinho que a gente tem de guardanapo, já para ir chorando na presença de Deus, que, né, toda visitação a gente fica tão emotivo com a presença de Deus, e aí a gente vai orando, e vai falando, e vai conversando. E nesses dias o Senhor tem me trazido tantas coisas, e uma das palavras que estava acontecendo, que eu pedi para Deus, eu não sei o que o céu está conversando, o que Deus quer comunicar. E eu querendo algumas respostas de Deus, sabe o que Deus falou para mim? Cara, você não pode estar se sentindo confundido nesses dias. E eu disse para Deus, mas como eu vou fazer com que isso não me tire, não me roube, que eu não fique desfocado com aquilo que o céu quer? E o Senhor falou algo para mim. Um tempo de vento, um tempo de contrariedade, um tempo de pressão, um tempo de... Cada um tem uma coisa para falar, cada um tem uma cobrança para fazer, é muitas coisas para resolver nos dias. E agora, Jesus, o que se faz? Aonde eu vou encontrar as respostas que eu estou precisando para esses dias? Porque é muita coisa, e tudo é importante, eu preciso da parte de Deus, uma direção para a minha vida. E o Senhor falou para mim numa madrugada, nessa semana, foi terça-feira passada, quarta de noite, quarta de madrugada, vim orando toda essa semana, mas quarta de madrugada, o Senhor falou uma coisa para mim: fecha os teus olhos e tapa os teus ouvidos. E eu, não entendi. Senhor, fecha os teus olhos e tapa os teus ouvidos, porque o Senhor falou assim, tu está entrando numa zona muito perigosa.
que os teus olhos podem te trair, por aquilo que tu está vendo, talvez não vai suprir as tuas expectativas, teus olhos vão te trair. E são tantas vozes, são tantas coisas ao teu entorno, que isso vai gerar confusão e tu não vai conseguir ouvir a única voz que tu precisa ouvir, que é a minha voz. Porque o que tu precisa eu vou te dar, porque a minha presença já está dentro de ti. E que para tu não seja confundido por aquilo que os teus olhos podem te trair, e porque muitas vozes, um barulho do lado de fora, pode começar a partir de agora a confundir a voz daquela única que você precisa ouvir. E eu tenho uma palavra para o teu coração, eu tenho uma saída para a tua vida, mas você vai ter que fechar os seus olhos e tapar os seus ouvidos e ousar a me escutar nesses dias. E eu tenho feito isso, não tenho me dispersado, não tenho me permitido ser contagiado com muitas coisas que estão acontecendo, focado, com os olhos fitados na cruz, buscando as respostas daquele que só Ele pode me dar, que é Jesus para a minha vida, amém? Então quero em nome de Jesus repartir um pouquinho do que eu tenho vivido nessas semanas, e meio de estudo, de oração, de busca no Senhor. Alguém mais que gosta de orar nas madrugadas ainda ou não? Alguém gosta de orar nas madrugadas ou não? Fazer propósito de oração. Embora Davi diz, né? O Senhor abençoa os seus enquanto dormem. Então pode dormir que Deus vai te abençoar, mas tem tempo que também o Senhor está requerendo algumas coisas de nós. E para mim, eu sou um cara que ama as madrugadas. Eu amo ser despertado por Deus. Eu estava vendo, vocês já ouviram falar no Gregório McNutt? Um cara apaixonado por Jesus, um americano, que serviu aqui na nação brasileira por 30 anos aqui. É um cara que entrava, rasgava em adoração, é um cara muito focado, um cara cheio da presença de Deus, um cara... Alguém já ouviu falar hoje no Gregório McNutt, que ele é hoje um cara falecido, acho que faleceu, acho que foi antes da pandemia, né? Acho que foi em 2018, por ali, 19. Alguém já ouviu falar, eu já vi um cara grisalho, cabelo comprido, um americano que fala todo enrolado, falava meio enrolado, né? Querendo falar o português. Mas um cara apaixonado, um cara que você ouvia ele falar assim, parece que saía pelos poros a presença de Deus, um cara que queimava por Jesus, um cara que abriu mão da nação dos Estados Unidos, onde ele nasceu, para servir a nação brasileira. E eu estava olhando essa semana e veio um vídeo para mim em que ele falou algo assim, ó: Senhor, eu quero entrar na lista dos mais procurados pelo diabo. Ele falou isso. Isso significa que estou agradando ao Senhor. E aquilo mexeu comigo, porque um cara que queima por Jesus, chapado pela presença de Deus, um cara que rasga o céu, com um teclado na mão, um cara assim que vivia uma presença assim, clamava todas as vezes dos cultos, os momentos que ele ministrava assim, uma glória descia nos ambientes. Quem teve a oportunidade talvez de ouvir ele, e ele falou isso, que ele queria entrar numa lista, no momento de ministração dele, de ser um dos mais procurados pelo diabo, porque ele disse que a minha meta é ser um homem que esteja agradando ao Senhor. E ele quis reverter dizendo: não tem como, é impossível um homem viver uma vida agradando ao Senhor e automaticamente não ser procurado pelo inferno, porque isso significa que Satanás não vai estar contente. E eu fui ministrado, e aí, enfim, o Senhor tem me levado por algumas questões, alguns starts o Senhor tem me dado. Amém, igreja? Amém. Você gostaria de ser procurado pelo inferno? E se o diabo te encontrasse? Daria BO ou não? Será que Satanás consegue ver eu e você como um dos seus inimigos ou um dos seus aliados? Para pensar. A nossa vida glorifica a Deus, a prazer, a alegria de Deus, para trazer uma revolta no coração do diabo e revolta no inferno? Pense nisso. Vamos ler a palavra de Deus, amém, igreja? Você está feliz aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1.
Ó, o filho da felicidade está dando glória, é isso aí. Deixa ele, Ana. E tu também, diz junto aí. Glória a Deus. Quem encontrou Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 1, diga amém. Amém. Vamos ler a escritura. A minha Bíblia, não sei a sua Bíblia, tem por título: Deus põe Abraão à prova. Diga comigo: Deus põe Abraão à prova. Então quer dizer o quê? O subtítulo é uma proposta. Agora nós vamos entrar numa narrativa aonde nós vamos ver Abraão, pai da fé, entrar num lugar onde ele vai estar entrando à prova. Então isso que fala o subtítulo. E assim nos diz a palavra de Deus, do versículo 1 até o 3, nos diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui por enquanto. Certamente, se você, pelo menos um ano sendo cristão, você já ouviu essa mensagem, já ouviu essa pregação, né? Uma pregação, uma das mais lindas que nós vamos ver no contexto histórico, de uma manifestação de Deus, de sentidos tão históricos, na qual hoje nós somos exatamente essa geração. A geração de Abraão, depois veio Isaque, a geração de Jacó. E até hoje nós somos encontrados, e até Jesus voltar, significa que as promessas de Deus, naqueles dos filhos que Deus prometeu, que seriam tão numerosos como a areia do mar, né? E as estrelas do céu. Então nós somos encaixados, vamos se dizer assim, né? Para viver tudo aquilo que hoje nós como igreja estamos vivendo debaixo de uma promessa. Mas quando nós vamos olhar de forma mais minuciosa a palavra de Deus, tanta riqueza, tantas pérolas aqui está querendo comunicar para todos nós, como uma vida dentro de um cristianismo. Já falamos em outros momentos, dizer, nós gostaríamos, né? Quem nunca conheceu um irmão, um crente, que, e aí irmão, como é que tá? Só bênção, só vitória. É uma forma de expressão, mas a gente sabe que a nossa vida nem tudo vai ser só bênção, só ganho, só vitória. Por quê? Porque na nossa vida, outrora, estamos vivendo momentos no ápice, conquistas, vitórias. Em outros momentos, vamos estar em contrariedade, às vezes saúde, trabalho, empresa, negócios, né? Tantas coisas poderiam e podem oscilar para a vida do ser humano. Mas ao mesmo tempo, Deus nunca abandona os seus. Só que nós vamos ver no contexto histórico, e aqui olhando a narrativa de Abraão, amigo de Deus. A Bíblia vai dizer, depois de tantas conquistas, depois da sua idade já avançada, Deus tinha uma promessa dizendo: Abraão, eu vou fazer através de ti, cara. Teve um momento que Deus levou Abraão para fora da tenda, e ele disse: olha para o céu, Abraão, e veja. E aí, quantas estrelas os seus olhos conseguem contemplar? Diga para mim os números, é incontável. É impossível dizer quantas estrelas tem no céu. Então olhe para baixo, e aí, quanto você poderia dizer, quantos grãos de areia os seus pés, aonde você está? Diga para mim o número de quanto você poderia definir, quantos grãos de areia tem também incontáveis. E Deus fala para Abraão, então, dizendo: assim vai ser através de ti, gerações e gerações virão, e será um número incontável de tudo aquilo que eu vou fazer. E deixa eu te falar, é um plano, um projeto, e vai ser a partir de ti, Abraão. E aí nós que conhecemos a história, então, chega o momento então que Deus dá a Isaque, a Abraão e Sara, e aí esse menino vai crescendo, se desenvolvendo, e aí em que nós vamos entrar agora, nesse momento tão crucial de ver, parece que está tudo bem a vida de Abraão, rompendo, vendo, nasceu, está sobre os seus braços, o menino cresceu, o que Deus prometeu na velhice aconteceu, seu corpo já estava adormecido, já não era mais possível Abraão gerar, por a sua idade, Sara também já não podia mais gerar filhos.
Então somente isso poderia acontecer, ainda que fosse Deus que prometeu, por uma promessa, e que viria debaixo de um milagre, porque é impossível, não tem como isso acontecer, a não ser por meio de um milagre. E aí aconteceu, então está ali o menino, crescendo, se desenvolvendo, e parece que quando tudo estava bem, vem Deus num tempo que chega Abraão, e diz: Abraão, vem cá, cara. Se Abraão fosse gaúcho, podia estar num desses momentos, conversando com uma cuia de chimarrão, uma térmica do seu lado, e Abraão ali tomando chimarrão, e vem Jesus e tem um tempo com Abraão. E nesse tempo com Abraão, Jesus e a eternidade, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre esteve, Deus do início de todas as coisas, né? Mas talvez para não chocar questões teológicas, vamos dizer, Deus chega para Abraão, e a Bíblia vai dizer então que, quando Deus fala a Abraão, Abraão respondeu: eis-me aqui. E aí Deus agora faz uma coisa que não faz sentido. Deus vai dizer para Abraão, dizendo: cara, eu quero te pedir algo, pegue seu filho, a quem você ama. Se você já fez teologia, você sabe o que eu estou querendo dizer agora. A cada momento, depois de ponto e vírgula, é muita coisa que Deus quer comunicar. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, está tudo bem em sua vida? Podia ser, né, parafraseando: Senhor, nunca teve tão bem como está hoje, vendo as promessas, um menino está aí, está crescendo, estamos sendo zelosos, cuidadosos com com Isaac, estamos cuidando, é o filho da promessa, vai acontecer, agora ficou mais fácil de acreditar. Pois é, eu tenho uma pausa para você agora, Abraão. E a Bíblia vai dizer então que Deus chega a Abraão: eis-me aqui, Senhor. Cara, pegue seu filho, pegue o seu filho a quem você muito ama, e leve até o Monte Moriá. E aí naquele momento então eu imagino Abraão ouvindo o próprio Deus falando com ele, e acredito que já talvez no seu coração, já entrando ali nos sentimentos: meu Deus, mas não faz sentido o que Deus está pedindo, vai contrário, como é que Deus vai fazer? Essas próximas gerações que vão vir, se Ele agora me deu o filho, nasceu, o milagre aconteceu, e agora Deus vai me pedir para oferecimento em holocausto. E nesse momento então o Senhor dá a instrução e diz: vai lá no Monte Moriá, e ofereça o seu filho, o filho da promessa, para mim, sobre os montes em que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz então, andando um pouquinho aqui, que na manhã seguinte, Abraão pega 2 dos seus servos e também a Isaac, corta a lenha do holocausto. E aí então Abraão começa uma caminhada, uma jornada para o lugar indicado onde Deus tinha falado com ele. E olhando dentro desse contexto, parece assim que não faz sentido, de fato. Mas quando nós começamos a olhar, Deus, como eu disse do subtítulo, Deus está querendo falar e comunicar muitas coisas para todos nós. Aprendendo com a história de Abraão, muitas vezes a nossa vida está alinhada, está tudo certo, e também não faz sentido algumas coisas acontecer. E é aí que entra alguns momentos que se tornam cruciais para as nossas vidas. Eu não sei você, eu posso falar um pouco a partir de mim. Às vezes está tudo bem, a vida está uma bênção, o casamento uma bênção, os filhos uma bênção, o trabalho uma bênção, a igreja uma bênção, o ministério uma bênção. Mas aí parece que Deus começa a pedir coisas das nossas vidas, e Deus não pede apenas algumas coisas, parece que Deus tem prazer de pedir coisas que nós amamos. Deus começa a colocar pausas em nossas vidas. Às vezes a gente ama tanto fazer, a gente ama tanto servir, a gente ama tanto o trabalho que tem, a gente ama tanta amizade que Deus nos deu, pessoas tão preciosas, ministerialmente, nós amamos tanto fazer o que estamos fazendo, e não faz sentido ouvir do próprio Deus parar aquilo que Ele mesmo começou. São momentos que nós começamos a aprender através desses princípios que Deus está comunicando, que para nós também pode surgir como: não faz sentido, talvez eu não ouvi Deus direito, porque esse Deus, será que Ele é bipolar? Ele é espírito de confusão agora? Deus fala que vai fazer, Deus fala que vai realizar um cenário que não é possível a não ser por meio de milagre, e aí de repente o milagre acontece, o fruto do milagre chega, o menino está agora crescendo, se desenvolvendo. Será que Deus mudou? Será que Deus mudou de opinião? Aí às vezes vem os julgamentos de forma interna:
Será que eu pequei? Será que eu não tenho cuidado do jeito que era para cuidar do jeito de Deus? Será que eu não estou fazendo? Será que as respostas que eu não estou dando não são as respostas que Deus estava esperando? E o ser humano, eu não sei você, a gente tende, às vezes, a olhar para dentro de nós e procurar, às vezes, pô, será que eu estou em pecado? Aonde que eu estou falhando? Porque não faz sentido, eu tenho feito tudo direitinho, eu sou obediente, eu sou um cara trabalhador, eu sou uma mulher que honra o meu marido, eu sou uma pessoa que eu visto a camiseta, quando eu estou nessa igreja, quando eu estou no corpo de Cristo, de verdade eu não gero problema, eu sou uma pessoa que soluciona na verdade, eu estou pronto para servir, eu estou pronto para amar. Quando faz uma convocação, eu já levanto as mãos rapidamente aos céus, porque eu quero que Deus conte comigo, eu não quero ficar fora de um plano de Deus. Mas na verdade, isso tudo não tem nada a ver comigo e com você. Às vezes são movimentos em que Deus está provando, testando os nossos corações. E isso vai ser em lugares onde nós amamos, porque por isso que gera certa dor, angústia, tristeza. Por quê? Porque, poxa, Jesus, teria que ser nesse lugar. Se o Senhor me pedisse alguma coisa, eu poderia te entregar com tamanha alegria, não faria tanta diferença. Mas Jesus, tu vai pedir exatamente isso. Poxa, não faz sentido. Abraão poderia estar dizendo, poxa, meu próprio filho podia me pedir riqueza, eu tenho um animal. Se o Senhor me pedisse 1000 cabeças de animais, eu levaria tudo, eu entregaria tudo, eu ficaria sem nenhum animal. Eu estaria disposto a entregar tudo, a riqueza, o poder, a glória que Deus me deu. Mas Jesus, ou Deus, nesse momento não faria sentido. O Senhor me dá aquilo que eu tanto esperei, e agora o Senhor está dizendo para mim, como é que é? Tu vai me pedir de volta? E se não fosse possível, tu podias facilitar as coisas, podia levar você mesmo. Se Deus quer o próprio Isaac, por que você não leva? Ele terá que ser sacrificado, levado num altar em holocausto pelas próprias mãos. E como é que eu falo com a mãe dele, esse menino? Como é que eu chego para Sara? Eu falo o quê? Eu digo o que para ela depois que eu descer do Monte Moriá, depois do feito acontecido? Nós vamos entender que nesse momento assim, Abraão também estava em grandes desafios, e é bem provável que em grande aflição. A Bíblia não fala, mas eu não sei se esse cara conseguiu dormir, porque Deus fala no dia seguinte a Bíblia diz que Abraão, ele depois de ter ouvido, ele começa a se movimentar para que isso pudesse ganhar forma. E nesse momento então, o subtítulo que traz, que eu fiz, convidei você a repetir, ele fala exatamente isso, há uma proposta da narrativa dizendo, Deus põe Abraão à prova. E porque Deus põe Abraão à prova, um dos homens, um ícone dentro da palavra de Deus. A pergunta que eu me faço nesses dias e que eu tenho feito sobre algumas instâncias da minha vida é, será que Deus me pouparia eu e você de viver isso? Se Deus um dia olhou para Abraão e disse, e aí nós vamos falar sobre alguns pontos, tão quanto importantes, porque Deus olhou para a terra e porventura, deixa eu parafrasear um pouquinho como um direito que eu tenho aqui, embora não vai surgir como forma de uma heresia. Deus estava buscando, dizendo ali, exatamente já desde do primeira instância, será que Abraão me ama mais do que o filho da qual eu prometi? Porque nós que conhecemos as Escrituras, a gente sabe, Deus pediu o teu Isaac, mas Deus não sacrificou Isaac de Abraão. Isaac foi salvo num final de um momento em que, quando Deus viu que Abraão não hesitaria, a Bíblia diz que veio um anjo, e Abraão com um punhal na mão, que ele ia sacrificar, eu não sei a condição daquele homem, mas é tanta riqueza, de um homem que quando ele ama a Deus, ele não está disposto a negociar, que o que Deus pedir para a vida desse homem, ele está pronto a viver e a fazer, por mais que isso ia mudar a sua vida, por mais que isso ia mudar a sua trajetória, a sua história. Como é que esse cara desce do monte e volta para casa agora? Sai o menino, sai 2 servos, sai a lenha junto, poxa, eles estão indo para sacrificar, e no contexto da história, que eu não posso me deter por causa do tempo, ele subindo ao monte, o próprio Isaac chega para seu pai Abraão e diz, pai Abraão, meu pai, parafraseando, papaizinho,
Puxa, está tudo certo, está aqui o animal, está, né, que estava carregado, está aqui o animal, está aqui os 2 servos teus, eu estou aqui, a lenha está aqui. E a Bíblia diz que Isaac pergunta, mas onde está o holocausto? Nós estamos indo, obedecendo a voz daquele que nos pediu, Deus está nos levando para sacrificar no deserto, mas aonde está o cordeiro? Não sabendo ele, que naquele momento Abraão, em aflição, estava entrando para um lugar, para um ambiente onde o próprio filho estaria, foi pedido para estar sendo sacrificado em holocausto a Deus. E nesse momento em que parece que desse tempo de prova é que Deus começa agora a dividir quem é do que não é. Porque nós vamos ver que quando Deus pede coisas valiosas, nós não estamos falando de negociar. Ah, eu estou triste porque eu não consegui pagar os boletos, não vou na igreja. Não é a questão de não ir à igreja. Transcende. Sabe aquela questão, e aí eu quero que você pense. O Senhor nos trouxe para cá para ouvir a palavra de Deus, amém? Aqueles momentos que a gente não está tão legal, a gente está triste, e aí nesse momento a gente perde a motivação. Às vezes a vulnerabilidade de todos nós, incluso eu, de nós olharmos e dizer, como hoje talvez, se eu pudesse eu não estaria na igreja, hoje eu não iria para o culto, hoje eu não prestaria um culto para Deus, porque eu não estou bem, não estou legal, tive umas guerras na semana, todo mundo dentro das suas vidas, né? Trabalho, finanças, enfim, doenças. Às vezes, álibi nós vamos ter, dizer, Jesus, como eu te adorar? Como eu vou conseguir chegar na igreja, erguer as mãos para o... Está difícil de eu performar, está difícil de eu chegar na igreja com um sorriso nos lábios, o meu coração está sangrando, porque Deus acompanha, Ele sabe da minha vida, Ele sabe dos meus desafios. E nesse momento, dar glória a Deus é com muita força, porque eu não, na verdade, Senhor, eu não tenho condição. Pode ser que alguns não se escandalize por isso, até bravo estão com Deus. Dizer, Jesus, há uma revolta interior, porque são promessas que já se fazem anos que eu recebi, e por que Deus não concretiza? Por que Deus não faz o que Ele prometeu? Será que foi o homem? Isso é coisa do profeta, mas não foi a coisa de Deus? Foi palavra do homem ou foi a palavra do céu? Então, debaixo de muitos contextos, o ser humano ele pode estar sendo traído nesse momento. E agora, o que Deus quer fazer, não é que Deus quer provar Abraão, porque Deus precisa saber o que estava no coração de Abraão. Era Deus dando a oportunidade de Abraão saber o nível, a integridade, o amor que Deus, que o próprio Abraão tinha por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus já sabe do fim antes do começo. E naquele momento então, Abraão sendo provado, Deus lhe pediu algo muito sério, talvez nesse momento, o maior valor, a maior expressão de adoração, o maior holocausto que Deus podia pedir, ou que não podia pedir, era o que Deus tinha pedido. E Abraão andou como uma forma de expressão, de ensino para nós, andou em obediência, ele não hesitou a negociar. Nós não vamos ver na Bíblia Abraão debatendo com Deus, nós não vamos ver Abraão dizendo, não, peraí, senta aqui, eu tenho que te ouvir, eu preciso de 3 palavras de confirmação. Não, foi Deus que falou, ok, eu creio, essa voz eu já a conheço, mas pode ser que eu me enganei, eu vou colocar na margem de erro, levanta um anjo, me fala comigo de novo, me dá mais alguns dias, não desceu bem no meu coração, eu vou precisar de mais momentos com Deus. Amanhã eu vou orar de novo, vou cevar um novo mate, vou sentar aqui, eu quero ver se tu vai descer de novo, e eu vou poder te ouvir para certificar que é o Senhor que fala comigo. Tantos álibis naquele momento, mas o que a Bíblia está nos ensinando, debaixo de princípios, é que Abraão não hesitou. Deus pediu e Abraão prontamente, ainda que possa ser que tenha um intervalo de tempo aqui, não fala do sentimento, mas Abraão era gente, como eu e você, certamente ele também temeu. Certamente ele também, no coração dele, a partir daquele momento, deve ter arrebentado ele por dentro. Mas o que nos chama a atenção é que Abraão, depois de ouvir e reconhecer a voz de Deus, Abraão respondeu, eis-me aqui.
Então, quando nós olhamos, talvez, nesses dias, muitos de nós podemos estar diante de lutas, guerras. E o problema é que nós não estamos conseguindo nos tornar, talvez, vencedor, porque não estamos entendendo as guerras que estamos lutando, ou talvez não estamos com as armas corretas. Porque guerras novas não são vencidas com armamentos velhos. Guerras novas necessitam armamentos novos. Então, talvez um dos erros poderia ser de nós, é querer entrar em novas guerras da vida, achando que nós já vencemos tantas coisas, já tivemos tanta experiência trazendo armas antigas. E aí vai fazer exatamente o contrário de tudo aquilo que nós estamos buscando. Mas quando nós olhamos para Abraão, e Abraão dizendo prontamente, depois de dizer, pega teu filho, o filho em que você mais ama, prepara a lenha, suba ao monte, porque eu quero esse filho como uma entrega, um sacrifício, como um holocausto em meu favor. É isso que está acontecendo. E nós vamos ver Abraão sendo obediente. E sabe o que eu aprendo aqui? Por que às vezes nós temos dificuldade de obedecer a Deus? Será que uma das perguntas é, Deus está pedindo aquilo que nós não reconhecemos a sua voz? Porque hoje em dia Deus não pede mais filho de ninguém. Hoje em dia, quando nós lemos a palavra de Deus, não existe mais os Jós dos dias de hoje. Ninguém mais vai perder 10 filhos, riqueza, poder, o nome, ser acusado, dizer, Jó está em pecado. Os seus melhores amigos, melhores amigos de Jó, Jó, confessa logo o seu pecado, cara. Tu está morrendo, teu corpo está em chagas. Você, para aliviar a sua dor, você está pegando cacos e está raspando a sua pele para aliviar a sua dor. Você confessa logo o seu pecado. Mas da onde vem isso? Dos seus melhores amigos. Então a gente vê homens que tiveram uma história tão grande, tão linda, mas não ficaram isentos de um tempo de provação. E aí, o que eu quero comunicar com tudo isso? É fazer eu e você pensar nesses dias, se o que nós estamos lutando, se são provas de Deus, ou talvez são consequências também de decisões erradas. Mas para aqueles que têm uma vida, para aqueles que têm uma vida de integridade, para aqueles que amam Jesus sobre todas as coisas, ainda que Deus venha pedir coisas difíceis, a gente fala de coisas aqui, e às vezes seria bom, ou é bom até a gente falar, mencionar situações, às vezes está na escala de vícios, às vezes patrimônios que estão sendo levantados, que estão patrimônios de forma ilegal, pessoas que estão em busca de se libertar da cocaína, tem as suas guerras, uma vida ilegal, uma vida de antes de chegar na igreja, agora está dentro da igreja, ele quer seguir Jesus, mas que guerra para vencer a sua humanidade, que guerra que enfrenta para conseguir ter um casamento alinhado, que guerra que esse homem, ele tem de ver a sua casa, às vezes um filho que não acompanha, que não é crente, o pai e a mãe estão lá firme com Jesus, bota o joelho no chão e a casa não é junto. Às vezes é uma oração, dizer, Jesus, por que tu não me ajuda? Poxa, meu casamento, eu queria que a minha família te glorificasse. Nem sempre funciona assim. Todo mundo debaixo de suas guerras, todo mundo diante das suas lutas. Mas se for um tempo de prova, o quanto nós estamos dispostos a nos render para dizer, Jesus, por mais difícil, por mais dolorido que seja, nós já entendemos os princípios, a gente sabe aonde isso vai chegar. Por quê? Porque Deus se compromete com tudo aquilo que Ele pede, ou então que Ele planeja sobre a vida de cada um de nós. E como um desenrolar dessa narrativa, a Bíblia então vai dizer que Abraão prepara o holocausto, e aí coloca o menino Isaac sobre o altar, e depois que ele coloca Isaac sobre o altar, a Bíblia vai dizer então que Abraão pega o punhal, ergue aos céus, e quando ele está pronto a botar o punhal na vida do seu filho, vem um anjo, o Senhor fala, não Abraão, não faça isso,
porque hoje o Senhor viu que você o ama. O que está acontecendo ali? Quem está entendendo essa palavra aí, diga amém. Muitas vezes, quando nós trazemos esses princípios de valor para a nossa vida, você acha que Deus não tem expectativa a meu respeito, a seu respeito? Às vezes também somos traídos. Às vezes, infelizmente, pode ser que a gente também traia. É difícil ser enganado. Mas e quando você engana também? Pastor, mas eu não queria. Pois é, mas não interessa o efeito. Se você quis ou não quis, acabou fazendo. Você foi um agente que perturbou a vida de alguém. Você foi um agente em que causou malefícios para a vida de alguém. Não queria, mas foi feito. E foi por causa de você. Talvez foi por causa de mim. E se as misericórdias do Senhor não nos encontrassem? E se o amor de Deus não nos encontrasse? O que seríamos nós sem o amor de Deus, o perdão de Deus, as misericórdias de Deus? E quando nós olhamos exatamente essa expressão, e nós vemos os cuidados de Deus, e às vezes a gente não se dá por conta que o que nós estamos vivendo também debaixo desse ensino é exatamente situações similares a isso, estamos sendo provados. Só que não poderíamos nós sermos provados e não sermos aprovados, né? Tempo de escola, ainda tem a recuperação. E isso é um dado dizendo, você não atingiu a média, você tem que fazer uma recuperação, porque o seu nível de conhecimento foi reprovado. Você teve uma prova, você estudou, você passou fases, circunstâncias, e teve o dia marcado da prova, você está reprovado, tem que fazer recuperação. Obrigado, Washington. Você vai ter uma nova oportunidade. Muito similar a isso, às vezes é o que nós estamos vivendo nas nossas vidas. O Senhor está nos provando. E talvez, se Deus estivesse aqui pegando esse microfone para estar falando com cada um de nós aqui, se você ainda não entendeu o que é Deus falando, e Deus procurasse nosso coração, e Deus dissesse, Marcelo, vou te provar, cara, eu vou mexer em algumas áreas da tua vida. Eu vou mexer em algumas coisas daquilo que você ama. Eu vou pegar essas estruturas, eu vou dar, né, como esses dias atrás agora deu um terremoto aí, né, na Rússia, mexeu, abalou as estruturas de uma nação. Danos, prejuízos vieram. E aí, será que nós estaremos dispostos a sacrificar a Deus? Porque quando nós trazemos essa palavra para um dia de um contexto feliz, a gente entra aqui dando glória a Deus. A gente entra aqui feliz da vida, tudo em ordem, contas certas, boletos certos, casamento, não teve briga, a gente não precisou disfarçar que está tudo bem quando não está tudo bem, não precisou performar, a gente está feliz. E porque estamos felizes, estamos entregando com alegria. Mas e os dias maus? E no tempo de pressão? E nos dias de angústia? E o temor? E quando falta o trabalho? E quando falta o dinheiro? E quando faltam os recursos? E quando nós não somos honrados, quando os filhos, quando a esposa, quando os maridos, e quando as coisas não acontecem, que tipo de Marcelo Deus vai encontrar? Nós que estamos querendo viver uma vida de integridade a Deus, estamos vendo e aprendendo com a história de Abraão. Foi muito pontual e intencional quando eu comecei essa reunião dizendo, de ver um homem que, como eu estava falando do Gregório Macnucci, um homem apaixonado por Jesus, um homem que gastou a sua vida, entregou tudo que tinha, tudo que possuía, para servir uma nação por amor a Cristo, abandonou. Quando nós falamos isso, homens que abandonaram sonhos, abandonaram carreiras, abandonaram negócios, abriram mão de receber mais, de ter formação, pessoas que deram tudo de si, entregaram tudo aos pés da cruz. Os seus sonhos se tornaram os sonhos de Deus, os seus desejos se tornaram os desejos de Deus, as suas expectativas, toda elas está em torno de Jesus, em torno da missão, em torno do propósito. E nesse momento ela se rende, ela se entrega por completo. Até que Jesus, parece que não satisfeito, Deus vai lá e pede coisas que poderia pedir tantas outras. E quem sabe você está aqui e também está acontecendo com você.
Deus mexeu em algumas coisas. Talvez são boletos que nós estamos pagando, mas talvez não. Talvez são momentos em que nós estamos sendo provados. O que nós precisamos é receber no nosso coração. Se a partir desse momento você está entendendo através dessa palavra, e se nós estamos identificando que Deus põe Abraão à prova, você acha que eu e você vamos ficar fora em algum momento da nossa vida? Deus, um homem amigo de Deus, intenso em Deus, o pai da fé, talvez quase dizendo, o homem que você procura pecado, parafraseando, e não, quase não encontra, um homem que não erra, um homem que é focado em Deus. Deus olhou para a terra e decidiu provar esse homem. Será que eu e você vamos ficar fora da nossa vida? A minha construção com o término dessa mensagem nessa noite é: em algum momento, em algum período, se isso ainda não aconteceu, não é uma palavra gerando uma má notícia, não sou pregador das notícias, das más notícias, não. A Bíblia fala que as pregações das boas novas. Mas deixa eu te dizer, se isso ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque isso é algo que poderia dizer de forma imune, nenhum de nós vamos passar. Deus vai nos provar. E nesse momento que nós vamos estar sendo provados por Deus, a grande questão é, nós não podemos nos dar o direito de falharmos. Porque senão, aquilo que era para Deus trazer livramento, que é o que aconteceu com o filho da promessa, que era Deus não sacrificando Isaac, nós vamos sacrificar ministérios de nossas vidas, trabalho, amizades, os nossos irmãos, porque nós não ouvimos, não reconhecemos a voz daquele que nos... não confiamos naquele que nos falou. E porque isso não aconteceu, nós antecipamos a fase. Nós demos um passo de forma inconsequente e um passo em falso. E isso vai nos custar muito caro. E se nós tivéssemos confiado em Deus que nos pediu, e fosse até o final dessa jornada, ainda que não faria sentido, dizer, Jesus, não faz sentido, eu amo fazer o que faço, o prazer e a minha alegria é poder manifestar a Deus, o ministério, a vida, a casa, os filhos, o trabalho que eu tenho, meu Deus, como eu amo. Eu estou só criando paralelas palavras aqui para que você seja inserido. Que nesse momento o Espírito Santo pode ser que está gerando no seu coração. E também você diz, não faz sentido para mim. Mas no final dessa jornada, o que Deus nos pediu, Deus não ia concluir, porque Deus não teria prazer de tomar de volta aquilo que é uma promessa que um dia Ele nos entregou. E aí começa a fazer sentido. Então por isso que eu estou passando o que eu estou passando. Talvez essa seja a razão das dores que eu tenho sofrido, os dias de choro, as angústias que eu tenho sofrido. Na verdade, nada mais é do que um tempo de provação de Deus. Por alguma razão, Deus olhou para a terra e disse, cara, eu vou ter um tempo com o Marcelo. E eu quero ver o que está no coração. Eu vou apertar o Marcelo. Eu vou apertar o Marcelo de um jeito assim que ele vai ter tudo para me negar. Eu vou apertar o Marcelo e ele vai ter todos os motivos para retroceder. Eu vou apertar o Marcelo, eu vou pedir coisas para o Marcelo. E é bem provável que se não for a graça que esteja sobre a sua vida, ele não vai ter força para gerar uma continuidade. Só que se nós permanecermos até o fim, nós vamos provar de um Deus fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, em nome de Jesus, não pare no meio de uma jornada de Deus. Não pare num tempo de provação. Não negocie, não faça de acordo com as suas forças. Não se permita. Talvez é pastor, mas o que eu posso fazer para ajudar Deus? Eu tenho algo para te dizer. Não atrapalhe. Você acha que Deus precisa de alguma coisa além de tudo que Ele tem para realizar e fazer? Às vezes a ajuda que nós vamos querer entregar a Deus é exatamente aquilo que vai atrapalhar Deus de realizar.
Deus não precisa de mim e de você para Deus fazer. Agora, Deus conta, não precisa, mas Ele conta, que a partir de nós, as nossas decisões, de algo chamado livre-arbítrio, contribuam ou cooperem para que o propósito de Deus seja estabelecido. Quem sabe você está sendo pressionado, quem sabe no trabalho, relacionamento, quem sabe as suas finanças, você está sendo pressionado, tem tudo para negar. Quem sabe o seu casamento, muitas brigas, você já investiu tanto, já se doou tanto, cara, e as coisas não acontecem. Talvez amizade, você já achou que aquele cara era melhor amigo do que ele se aparentou ser. Talvez aquela irmã, já era uma irmã que ela representava algo e você está se sentindo traída agora, porque no momento que você mais precisou, ela te abandonou. São tantas as coisas, a gente poderia usar tantas expressões, mas a grande questão é que o próprio Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Amém? E é Deus que faz aquilo que homem nenhum pode fazer. E como a conclusão final, não negocie no meio de uma jornada. Você pode estar sendo provado por Deus, e se você recuar, se você quiser fazer pelo seu nível de entendimento, você pode até conversar, porque eu tenho tantos testemunhos aqui. Eu tenho tantos testemunhos que eu poderia dizer aqui. Casais dentro de casa, hoje é a última vez, hoje não vai dar. Vamos lá, se Deus não fizer hoje, a gente vai jogar tudo para o alto. E por misericórdia Deus fez. Pessoas que chegaram e falaram assim: é a última vez, mas eu ainda vou dar uma chance para Deus. Se Deus tem algo comigo, o pastor vai citar o meu nome no momento da pregação, e eu não faço isso. E num dia na pregação, eu pregando como um dia como esse, eu olhei para o meio, eu pregando a palavra, eu citei o nome daquela mulher. E ela vem chorando, se arrebentou e tal. Depois ela falou: pastor, eu fiz Senhor, eu quero saber se tu tem algo comigo. O pastor vai ter que hoje, nessa noite, citar o meu nome no altar. Se for o pastor que pregou. Mas uma mulher que estaria disposta a jogar tudo para o alto, casamento para o alto, filho para o alto, porque ela achou que o ministério tinha acabado, que seu casamento não valia mais a pena investir, que os filhos Deus ia cuidar, porque como Deus cuidou dela também, Deus não ia abandonar nem os seus próprios filhos, também Deus ia cuidar, mas ela já não aguentava mais. E ela disse: Deus hoje vai ter que provar que o Senhor está na minha vida, o pastor vai ter que falar o meu nome sobre o altar. E ela vem para o culto, era eu que estava pregando e eu citei o nome dela. Mas você já parou para pensar que ela podia, nesse momento, ter interrompido o processo de Deus? Um tempo de provação. E ela está firme com Jesus até hoje, amém? A casa está firme até hoje com Jesus. Por misericórdia o Senhor não permitiu. Mas alguém que estava dizendo, sabe o quê? O que estava acontecendo? Eu não aguento mais. A dor é muito grande, eu não aguento mais investir num lugar onde não tem mais retorno. Eu não aguento mais, eu estou em angústia. O que Deus me pediu é difícil de conseguir entregar. Por que Ele não pediu o carro? Por que Deus pediu o filho nessa situação, usando como uma forma de ilustração? Deus pediu aquilo que Isaac mais, o seu filho a quem ele mais amava. Então todas as vezes que Deus vai nos provar, Deus vai requerer de nós coisas que nós mais amamos. E a pergunta que fica para você nessa noite é: você está disposto a entregar, mesmo que Deus te peça? Se Deus mandar você pausar o seu ministério, se Deus mandar você largar o microfone, largar o instrumento, se Deus mandar você parar de servir, ou talvez se Deus disser: eu quero você servindo. Na verdade, para alguns Deus pode dizer, porque a sensação que a gente tem às vezes, quem está parado Deus quer ativar para andar. Mas tem gente que está andando fora de uma direção de Deus, que Deus bota o pé no freio, vamos parar disso aí. Para quem está vivendo às vezes uma bagunça, Deus diz: vamos botar em ordem isso aí. Mas às vezes o homem ele é tão bom no que faz, ele deixa tudo tão perfeito, tudo tão bem organizado, que Deus está olhando dizendo assim: eu vou mexer nisso aqui, porque senão vai parecer que a honra, a glória está no homem. É quase mais ou menos o próprio Deus e Gideão.
Gideão, tem uma guerra, separa aí teus guerreiros. Separou 33 mil, tu que lê Bíblia, Edson? 30 mil, né? Depois 3 mil, não vou te botar nessa, depois tu corta o Edson, né? Vem Gideão, se é para ir para a guerra, nós vamos botar para quebrar 30 mil, homem com espada na mão, com escudo na outra, vamos para a guerra, o Senhor nos convoca. Aí o Senhor olha, não Gideão, essa vitória não vai vir por homem, vai vir por Deus, é no nome do Senhor, tem muita gente. Faça uma convocação, aqueles que estiverem com medo, manda voltar. 27 mil homens voltam, fica 3 mil. 3 mil guerreiros. Se Jesus, nós ir para a guerra com 30 mil, sim, mas 3 mil, quem é que vai vencer uma guerra contra uma outra nação com 3 mil homens? Aí mesmo Deus não se dando por satisfeito, Gideão talvez ali já amedrontado, já tinha feito prova antes com Deus. A Bíblia vai dar uma instrução, aqueles que forem tomar, que baixar até o rio, esses vai ser aqueles que tomam o jeito que vão tomar água, direto com a boca, esses são aqueles que eu separei. Dos 3 mil fica 300 homens. Não faz sentido. O que Deus muitas vezes pede para os seus filhos, não vai fazer sentido, vai ferir a mente dos seus filhos. Não faz sentido. Peraí, tu quer me levar para a guerra? Tamo junto, mas deixa os 30 mil. De 30, 27 volta, fica 3, de 3 fica 300, vai tu para a guerra, eu é que não morro dentro dela, não, tô fora. Não conta com... O que Deus está pedindo não faz sentido. Foi para a guerra com 300 homens, sai com 30, 27, para no meio do caminho, agora fica só eu e 300 homens. E Deus encontrou aqueles que estão pela espada de Gideão e pelo nome do Senhor. E a Bíblia diz, então, você conhece a história daquele barulhão, toca a trombeta, eles começaram a se matar um ao outro, e a vitória veio por Deus sem eles manchar as espadas. O que eu quero dizer com tudo isso? Pastor, tu está falando, né, falou de Abraão, já falou até de Jó, agora está falando de Gideão. O crente, o cristão, ele tem que entender que não está sobre ele. O grande valor não está sobre mim, não está sobre você. As vitórias de tudo aquilo que nós precisamos está pelo nome do Senhor. O que nós precisamos é andar por caminhos de obediência, reconhecer que a voz daquele que fala comigo é do próprio Deus, porque no mais ele se encarrega. Deus é fiel para cumprir, e tudo que ele nos prometeu, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que fale e se arrependa. Mas quem está disposto a entregar aquilo que Deus está pedindo? Talvez Deus vai pedir a tua paixão, talvez você já construiu uma carreira, você tem um plano de carreira, e se Deus disser, não é o que eu tenho para ti, talvez você não está aguentando a pressão, dizer, eu vou dar um jeito, não dá mais, eu não aguento esses boletos, eu vou dar um jeito do meu jeito, eu vou fazer um jeito do meu jeito, e Deus está dizendo, quem disse que é o que eu tenho para ti? Não está aguentando a pressão? Será que você não acredita que fui eu que te chamei? Será que você não consegue ver que o que você precisa você vai encontrar em mim? Será que você não está vendo que tudo aquilo que você carece, sou eu que te sustento, sou eu que abro porta? Sou eu que vou pegar esse cara, eu vou ter um papo reto com esse teu marido, eu vou ter um papo reto com a tua esposa, nós vamos ter uma conversa, um tete a tete. Porque eu sou Deus, eu tenho interesse nessa casa, eu tenho interesse nesse casamento, eu tenho interesse nesse negócio, eu tenho interesse nesse ministério. Você acha que talvez você está sendo traído pelo que os teus olhos estão vendo? Talvez você também não entendeu que nesse momento a minha experiência pode se tornar a tua. Você está confundido, você está vendo muitas coisas, isso está te desfocando de você conseguir enxergar a cruz, enxergar Jesus. Talvez é tantas vozes, são tantos conselhos, que você não tem buscado na fonte. Eu vou na igreja para Deus levantar um profeta. Dá a Bíblia aqui, Edson. Pode ser que você se ofenda, porque eu estou com um iPad aqui, né? É a Bíblia que está aqui, mas é um iPad. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer ouvir a profecia de Deus? Diga amém. Amém. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A maior profecia é a palavra de Deus. Você não precisa se comportar como um mendigo de bênção. Vou lá na igreja, tem um profeta aqui, tem um profeta lá. Não, você não é um mendigo de bênção.
Se você quer ouvir a Deus, você pega, abre a Bíblia, você estuda a palavra e Deus vai falar contigo. E se você talvez está sendo confuso, é muitos conselhos, eu vou falar com o pastor, eu vou falar com o presbítero, eu vou falar com o meu irmão. Não, tem um irmão que é canela de fogo, vou pegar o telefone e vou ligar para ele, que toda vez que eu ligo ele tem uma palavra de Deus, e aí ele fala, eis que o Senhor fala contigo, Deus está me mostrando aqui, e você já fica todo lá, e você está sendo confundido, porque você está correndo atrás do homem, porque aí você não dobramos mais o joelho, a gente não jejua mais, a gente fica confuso, é muitos conselhos, é muito barulho, é muitas vozes, você não pode isso, não pode aquilo, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você, não, eu vou fazer, aí vem outro, não faz, não faço mais, não, eu tenho que ir, não, então vamos lá, não, mas agora tem que parar, não, agora eu vou parar, não, você está parado, tem que andar, e você, meu Deus, eu estou louco, eu estou louco, todo mundo fala alguma coisa, eu estou perdido. E Deus está dizendo, talvez, que bom que está perdido. Eu quero te encontrar. O que eu preciso fazer? Feche os teus olhos. Põe a mão sobre os seus ouvidos. Porque a Bíblia diz algo. Os religiosos estavam dizendo. Moisés nos ensinou algo. Jesus Nazareno, tu que te dizes o Salvador. Nós queríamos adorar a Deus, nós íamos no monte, e nós queríamos a presença de Deus, tinha algo chamado Arca da Aliança, lá tinha o cajado, tinha a palavra, tinha o pão, e nós íamos até a Arca da Aliança reverenciar aquela arca, os dois querubins estavam com as suas duas asas sobre aquela arca, que representava a glória, a presença de Deus que estava do lado de dentro. E agora, Jesus, tu vem aí querendo pregar tanta coisa, falar, tu já fez alguns milagres, tu nos confrontou até em sábado, seu herege, tu curou, parafraseando a escritura, que Jesus curou no sábado, e ele disse que deixasse doente, esse endemoniado não era para ser curado hoje, o cara batia em todo mundo, perseguia todo mundo, e Jesus curou o cara no sábado, e não pode curar no sábado. E nesse momento, então, perguntam para Jesus, Moisés nos deu, é a caixa, a arca da aliança. E aí perguntar, e aonde está a presença de Deus? E aí, Jesus, onde está a glória de Deus então? Não está mais na caixa, não está mais na arca? Aí Jesus fala assim, a presença de Deus, a glória de Deus. Ou então dizendo, o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Então, peraí, Jesus, aonde eu vou? A presença de Deus está aos pés do pastor, está no padre, está no guru, eu sei lá, o líder espiritual que seja. É lá que eu tenho que ir para me encontrar, porque é lá que está a presença de Deus. Não, a presença, o reino de Deus está dentro de vós. E agora eu vou te fazer uma pergunta, por que você está querendo buscar do lado de fora, se as respostas do que você precisa está do lado de dentro? Por que você está correndo através de uma profecia do homem? Por que você está correndo atrás de uma palavra do teu irmão, uma palavra da tua irmã? Você quer se sentir confiante? Por isso que você às vezes está confuso. Você está buscando num lugar errado. O que eu e você precisamos, só vamos encontrar na pessoa do Senhor Jesus, na Trindade de Deus. Enquanto nós não corrigirmos a rota, enquanto nós não entendermos que nessa jornada então de provação, está difícil, está dolorido, está terrível a gente permanecer, é um tempo de guerra, de prova, mas Deus deve ter algum plano nesse meio. A questão é, o Senhor não tem prazer sobre aqueles que retrocedem. A mulher de Ló olhou para trás, e a Bíblia diz o quê? Que ela se tornou uma estátua de sal. Porque a ordem de Deus é o que? Saia dessa terra. Ló, pegue a sua mulher, pegue os seus filhos, e eu tenho uma ordem. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Ló, entenda algo. Cara, tu não brinca comigo, Ló. Eu tenho um papo reto, eu e tu, Ló. E aí agora tu constrói com a tua casa. Mas é eu e tu. Tipo,
Deus com Adão e Adão que vai se ter com Eva. Deus dá a Adão a mulher e Adão a forma, ou não consegue formar a sua esposa. Aí cada um forma a sua. Não olhe para trás. Deus está apontando, cara, olhe nos horizontes. Olhar para um Deus de uma cruz, de um Deus que vai gerar livramento, para um Deus que vai gerar vida, para um Deus que vai dar vitória, para um Deus que vai gerar conquista. Por mais que esteja difícil, por mais que seja apertado, por mais que seja perseguição, por mais que esteja difícil, por mais que os clientes não chegam, por mais que as contas não estão batendo, por mais difícil, você está lá no cartão, está vermelho, e tá aí problema e luto, você dá 2 passos para frente, quando está tudo certo, aí você diz, pastor, essa mulher está endemoniada. Não, talvez é tu que está endemoniando quando chega em casa. Ah, pastor, quem é que aguenta um homem desse? Não, talvez é tu que é rinchosa. Talvez é tu que é rinchosa. Esse homem não consegue voltar para casa. E aí vai botar a culpa no diabo agora? Debaixo de tantos princípios, eu quero que você saia nessa noite aqui, porque eu tenho que acabar. Não pare no meio da jornada. Fale para quem está do seu lado, não pare no meio da jornada. Se Deus colocou Abraão em prova, fale para ele, fala. Se Deus colocou Abraão em prova, fale. Se Deus colocou Abraão em prova, você acha que não vai colocar você também? Fale aí. Tem essa boa notícia para te entregar. Mas você precisa entender, Deus é fiel para cumprir. Agora diga isso para ele, Deus é fiel para cumprir. Se é o Senhor que está pedindo, se é Deus que está aprovando, Deus é poderoso para te aprovar também, em nome de Jesus. O que eu e você não podemos fazer, olhar para trás, retroceder, entregar os tacos, como se diz. E o Senhor nos dará vitória, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.